Bom, nós vamos conversar agora sobre dengue com o infectologista Marcos Caseiro. Vai nos ajudar a entender um pouco mais, não é, doutor? Esse momento que nós estamos atravessando aqui. O senhor acredita que nós estamos diante de uma antecipação do pico da doença? O pior ainda está por vir? Qual é o quadro que a gente está atravessando agora, doutor? Se é que é possível saber, né? Não, sim. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Veja, nós fomos nos últimos anos aqui massacrados, São Paulo, algumas regiões de São Paulo, como aqui a Baixada Santista, né? Tivemos epidemia praticamente durante 15 anos sequenciais, algumas regiões do estado de São Paulo. O que a história mostra, assim, nós estamos entrando no pico, então eu não sei se é a notícia boa, assim, o pico de casos normalmente acontece do meio para o final do março, começo de abril. Então, se nós estamos numa situação muito grave que estamos, né, em termos de transmissão de número de casos, isso vai piorar, mas claramente não tenha dúvida, o pico da doença é a partir de março, né, são as águas de março lá, fechando o verão, chuva, calor, a situação ideal para proliferação, replicação desse vetor e, obviamente, aumentar a transmissão. Então, o pior, em termos de número de casos de transmissão, é aguardado para esse meio de março até final de março, não tenho dúvida disso. Doutor, quando a gente pensa que há, de fato, uma subnotificação muito grande, muitos especialistas alertam para a preocupação, com o nível de preocupação para esse fato. Nós já passamos de 1 milhão de casos aqui no Brasil, mas pode ser muito mais do que isso. Por quê? É preocupante o fato de termos, talvez, muito mais casos do que os notificados. Então, olha, tem 3 problemas nisso aí que são muito claros, né? A primeira questão, ela é muito simples. O número de casos inaparentes, os dados mostram, só para vocês terem uma ideia, de cada 100 pessoas que contraem, que são infectadas pelo vírus através da picada do vetor, 35% vão ter sintomas. De cara, 70% das pessoas que são infectadas não têm sintomas ou têm sintomas muito brandos. Essa é a primeira questão. A segunda, quando o indivíduo inicia os sintomas, a gente precisa de um teste muito específico para fazer o diagnóstico. Ou PCR, ou carga viral, ou NS1, que é um teste que dá muito pouco positivo em situações epidêmicas. Então, o resultado do exame, de certeza, só vai poder confirmar a partir do 7º dia, que as pessoas devem colher sorologia. A partir do 7º dia, as pessoas já estão sem sintomas, não voltam no serviço para fazer o exame confirmatório. Então, esse é um enorme problema, né? Então, a maioria das pessoas não tem sintomas. Daqueles que têm sintoma, a maioria vai ter a chamada dengue clássica, que vai se hidratar em casa, tomar líquido, ficar em casa, e quando ele deve voltar no serviço para colher o exame confirmatório, ele já está bom, ele não volta. Então, não tenham dúvida que a subnotificação é enorme. É evidente que no momento que a gente entra numa situação epidêmica, quando se decreta uma situação epidêmica no município, você passa a notificar os casos sintomáticos. Então, o indivíduo chegou com sintomas, dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor retroocular, você notifica com. Mas até você entrar na situação epidêmica, você só notifica com o resultado sorológico. O resultado sorológico só fica positivo a partir do 7º dia. Não sei se ficou claro essa ideia, né? Totalmente. Doutor, a gente que acompanha à distância, né, como jornalistas e reporta para a sociedade as coisas que acontecem, estamos habituados a ouvir vocês, médicos, especialistas, a nos contarem sobre a forma cíclica como a dengue acontece, né? Uns anos um pouco pior, em outros nem tanto, em determinado período a coisa se prolonga por mais tempo do que o esperado. Mas nesse ano aqui, a impressão que a gente tem, olhando como profissional de comunicação que só acompanha, é que a coisa está muito pior, né? Os números dizem isso, aliás. Por que a gente chegou a esse quadro, doutor? É alguma combinação de sorotipo? A gente deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito para além dessa prevenção, que é olhar o criador, etc. Por que a gente chegou a essa aparente tempestade perfeita, doutor?
Não, muito boa a sua pergunta, ela é cirúrgica. Na verdade, assim, nós estamos sobre o fenômeno El Niño, que começou ano passado, né, que é o aquecimento do Atlântico. Isso é um fator decisivo. Tanto é que o ano passado nós tivemos dengue, que é uma doença classicamente sazonal, né? Quer dizer, você tem um pico aí em fevereiro, março, como a gente falou, entre janeiro e março, e os casos declinam. O ano passado, nós tivemos praticamente dengue o ano inteiro. Menos casos, mas tivemos o ano inteiro, o que não é normal. Normalmente, a partir de maio, praticamente desaparece a dengue. Então, aumento da temperatura global ano passado, aumento de 1 grau na temperatura global. Esse vetor, meu caro, se expandiu no mundo inteiro. Esse vetor está em Miami. Miami está forrado de Aedes. O sul da Itália, sul da Grécia. Então, aumento global da temperatura. Fenômeno El Niño, que nós estamos sob a influência desse fenômeno até provavelmente abril deste ano. E o que é mais complicado se associar a isso, como você bem falou, é uma tempestade perfeita, nós estávamos mais de 20 anos. A dengue são 4 vírus, 4 sorotipos, né? Você tem uma dengue 1, 2, 3 e 4, você se infecta com um, você fica protegido pro resto da vida. Nós estávamos com a variedade D3, dengue 3, praticamente 20 anos sem circular no nosso país, e ela começou a circular a partir do ano passado e tem se expandido. Então você encontra uma população susceptível a uma variedade que não estava se infectando há muitos anos. Então, temperatura global aumentada, fenômeno El Niño, aumentou da proliferação do mosquito, e essa variedade D3 sendo introduzida depois de 20 anos, tudo isso, claramente, eu digo para você que desde o ano passado nós tínhamos indicação que isso iria acontecer. Né? Nós temos indicadores chamados índice Lira, que a gente faz testagem a cada 3 meses de criadouros, já mostrava que nós teríamos um aumento expressivo de casos. E aí também existe a questão municipal, porque a questão de controle vetorial, ele é um atributo do município. Então, muitos municípios certamente deixaram de fazer a sua lição de casa no sentido de ter equipes, né, o tempo inteiro trabalhando no sentido de controle desses vetores, né? Doutor, a gente pode agregar a esse cesto de razões para o que a gente está vivendo agora, talvez a falta de incentivos, pelo menos em volume suficiente, para que a comunidade científica realmente consiga encontrar uma saída para esse problema, seja uma vacinação. Agora a gente está começando timidamente uma vacinação aqui no Brasil, depois de décadas, de tantos anos sofrendo com dengue, seja na criação de formas de evitar a proliferação do mosquito, já existem estudos nesse sentido também, mas até agora a gente está aqui vulnerável a essa doença. A gente pode agregar mais isso também? Olha, eu vou parabenizá-los, as perguntas estão sendo muito boas no sentido de esclarecer isso. Isso é uma verdade, a dengue sempre foi considerada uma doença negligenciada pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Ela comete países tropicais, né, cujo incentivo para a pesquisa é muito baixo, muito pouco. Nós tivemos o desenvolvimento de uma vacina Dengvax, que é muito pouco eficaz, não vamos entrar em detalhe nela, e essa Qdenga, que foi aprovada pela Anvisa ano passado, mas o estudo do ano passado, que é uma empresa japonesa chamada Takeda, que tem uma capacidade de produção muito pequena. A maior novidade, que no meu ponto de vista é revolucionária, ouça o que eu digo, revolucionária, foi a publicação há 3 semanas dos dados de fase 3 do estudo de uma vacina do Butantan, que se iniciou com o grande pesquisador brasileiro, Isaías Hall, né, e foi publicado na revista médica mais importante do mundo, New England, né. O autor principal foi o diretor do Butantan, meu querido amigo Esper Carlos, que simplesmente nós temos uma vacina nossa do Butantan, dose única, tá certo? Que protege 80%, que está em fase adiantada de aprovação, foi submetida à Anvisa, e nós teremos essa vacina provavelmente até novembro liberada. Eu acho que essa é a grande discussão. Mas é isso, doença negligenciada, pouco interesse de países ricos em se preocuparem em desenvolver vacina, mas neste momento que nós estamos falando, a notícia é boa. Essa vacina que existe, que é a Qdenga, que é essa da empresa japonesa, que o Brasil comprou tudo que era possível, porque a empresa tem uma capacidade de produção pequena, é uma vacina que, neste momento, meus caros, não tem uma importância tão grande. Por quê? Elas são 2 doses. As pessoas tomam uma dose agora e daqui a 3 meses. Então, as pessoas vão ficar plenamente protegidas
uma semana depois da segunda dose, daqui a 3 meses. Então, a solução nesse momento não é a vacina. Essa vacina é importante, é um mecanismo que agrega, né? Mas as pessoas só vão ficar plenamente protegidas daqui a 3 meses. Eu acho que, assim, a grande novidade é essa vacina do Butantan, nossa tecnologia brasileira desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, que certamente nós teremos a partir do fim do ano essa vacina disponibilizada. Eu acho que essa é a grande novidade, como você bem falou, pela falta de interesse histórico nessa doença que está se expandindo de uma forma imensa. E mais, esses países desenvolvidos, né, têm que começar a se preocupar e provavelmente vão utilizar essa nossa vacina, porque esse mosquito está se expandindo de uma forma impressionante. Ele só não é detectado, vejam bem, na Antártica, nos polos. Fora disso, a gente detecta esse vetor em todo o globo terrestre e certamente será um problema para esses países nos próximos anos. Agora, doutor, nossa equipe aqui também está preocupada com o avanço, além de Lívia Zanolini e Rafael Colombo. A nossa editora-chefe, a Larissa Pansani, pediu para perguntar para o senhor o seguinte: ela faz tudo o que ela tem que fazer em casa para evitar a proliferação do mosquito, mas daí, às vezes, o vizinho não faz. E aí ela acaba ficando doente, o mosquito acaba conseguindo acessar a casa dela e ela fica doente. Nesses casos, e é uma realidade de muitos brasileiros, né? Nesses casos, o que resta a essas pessoas é prevenir, se cuidar, ou ela pode fazer algo, buscar ajuda em relação ao vizinho que não está preocupado com isso? Esse é um enorme problema, né? Na verdade, esse é um mosquito que se domiciliou, um mosquito domiciliado. Eu costumo dizer que a gente tem hoje uma família em casa, um cachorrinho lá e um vetor, um mosquito. Ele se domiciliou de uma forma impressionante, mas ele vive também no peridomicílio. E um dos grandes problemas são grandes criadouros, por exemplo, prédios de construção abandonada, que faz aqueles acúmulos de água enorme, piscinas abandonadas, caixa d'água que não estão adequadamente cobertas, como a menininha falou lá naquele treinamento que vocês mostraram. É isso. Nós precisamos ter uma compreensão que a gente tem que fazer a nossa parte e tem que denunciar. Por exemplo, você está vendo numa casa vizinha que tem lá um reservatório, ninguém está limpando piscina, isso tem que ser denunciado, tem que ter um canal de denúncia, isso é importante. Agora, como medida individual, e não podemos esquecer que esse vetor, que é o Aedes, ele não só transmite a dengue, ele transmite a dengue, transmite a chikungunya e transmite também a zika, que é um enorme problema, por exemplo, para gestantes. Nós temos tido caso aqui em São Paulo. Então, como medida neste momento, a proteção individual através do uso de repelentes é absolutamente importante e deve ser considerada. E eu acho também que o Ministério tem que considerar a possibilidade de ampliar a distribuição desses protetores de uso individual para grupos determinados, né? Esses repelentes funcionam, tem basicamente 2 grandes tipos, que é o DET e a icardina, que tem uma eficácia muito grande em nos proteger contra a picada desses insetos, né? Doutor Márcio Caseiro, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana para o senhor e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um bom dia, se protejam, se cuidem, todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai se livrar desse vetor aí. Muito bom dia a todos. Fiquem bem. Obrigada, doutor.